Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é o primeiro vídeo da nova série da plaquinha RNR EcoMotion, tá? É isso aí, pessoal. Vocês sempre me pediram para eu fazer uma controladora, né? Fazer uma série com uma controladora de Mac 3, tá? Então eu vou utilizar essa plaquinha aqui, que é a RNR EcoMotion, tá? Quem mandou essa plaquinha para mim foi o nosso parceiro Tecmaf, tá? Eles comercializam essa placa e eles mandaram e a gente fez uma série completa mostrando tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para utilizar essa plaquinha aqui, todas as ligações de todas as maneiras possíveis, tá? Ficou uma série muito completa, são 13 episódios aonde você vai aprender a usar cada recurso dessa placa aqui. Ficou muito legal, mas antes, pessoal, eu quero deixar uma informação bem importante para vocês, presta bem atenção. Bom, pessoal, a série que eu gravei da plaquinha EcoMotion ficou absurda, tá? Ficou uma série muito boa mesmo, são 13 episódios muito bem feitos, muito detalhados, tá? Para não ficar dúvida de como utilizar a placa. Só que tem um porém, pessoal, para eu divulgar a série completa, eu vou precisar da ajuda de vocês. Por quê? Porque eu fiquei 2 meses sem postar vídeo, né? Então meu canal foi lá para baixo, tá? O engajamento foi lá embaixo e o YouTube parou de indicar os meus vídeos. Então eu não vou publicar a série completa, sendo que não tem engajamento, que o YouTube não vai indicar os vídeos. Então eu preciso da ajuda de vocês nesse primeiro vídeo, tá? Eu vou colocar hoje o primeiro vídeo da série, onde a gente vai falar das principais características da placa. Eu vou mostrar o diagrama de ligação de todos os pinos aqui para vocês nesse vídeo, bem detalhado. O material ficou muito legal, tá? Deu muito trabalho para fazer e eu preciso da ajuda de vocês da seguinte maneira. Eu preciso que você dê o like nesse vídeo e eu preciso que você comente nesse vídeo, tá bom? Ah, mas eu não tenho nada para comentar. Não importa, comenta qualquer coisa, tá, pessoal? Você precisa comentar porque só o comentário é que vai fazer o vídeo engajar e o YouTube entender que o vídeo foi relevante para as pessoas e ele vai começar a indicar o vídeo e aí vai levantar o engajamento aí do meu canal, tá bom? Eu preciso disso para poder colocar os outros vídeos, porque senão eu vou publicar os vídeos e só meia dúzia de pessoas que vai assistir, tá? E eu fiz um material muito bem elaborado e eu quero que mais pessoas assistam. Então eu quero que você assista esse vídeo e deixe o like e que você comente. Pode comentar somente assim, ó, eu gostei do vídeo e quero ver a série completa. É só comentar, pode ser qualquer coisa, pessoal. É só para engajar o vídeo, para o YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas e assim valer a pena eu publicar os outros 12 episódios da plaquinha EcoMotion, tá? Vai ser bem legal. Eu fiz uma série muito especial para vocês e espero que vocês gostem realmente e que você dê o like e deixe o comentário. Então, vamos lá, vamos pro vídeo. Espero que você assista e que você comente. Pessoal, então, bem-vindos aí à primeira aula da nossa RNR EcoMotion, tá? Eu vou apresentar para vocês a placa e as principais funcionalidades, tá bom? Essa é uma plaquinha bem conhecida aí no mundo da CNC, é uma das mais utilizadas, tá? E ela é utilizada com o software Mac 3 e essa aqui é uma plaquinha USB, tá? Olha só, é uma plaquinha muito simples, tá? Tem aí um conjunto de bornes para você poder fazer a ligação dos fios, tem alguns optoacopladores, uma entrada USB, um regulador de tensão e um conectorzinho para um MPG. É uma placa muito simples, tá, pessoal? Quando a gente utiliza a Mac 3, as placas controladoras são apenas interfaces, né, para ligar o computador com os drivers, tá? A programação mesmo quem faz é o computador, não é a placa, tá? Diferente do Arduino, que o Arduino faz o processamento, tá? O GRBL vai instalado dentro do Arduino e o Arduino processa, e não o computador. O computador só envia os códigos e o Arduino faz o processamento. No caso do Mac 3, ao contrário, o computador processa as informações e ele manda somente os comandos para a placa. Então são sistemas diferentes no modo de agir, tá? Então vamos lá, essa é a nossa RNR EcoMotion. Então vamos lá, pessoal, as principais características dessa placa é que ela utiliza o software de controle Mac 3. Você pode instalar o Mac 3, né, em um sistema operacional Windows XP, Windows 7 de 32 bits e 64 bits, Windows 8 e Windows 10, tá bom? Então vai funcionar em qualquer uma dessas versões de Windows. Essa plaquinha, ela tem uma velocidade, né, uma frequência de trabalho de 100 kHz. Para vocês terem uma ideia de comparação, se não me engano, o Arduino Uno, ele trabalha a 20 kHz, tá?
Então essa placa ela é 5 vezes mais potente que o Arduino na velocidade, né, de processamento. E aquela outra controladora que eu já tenho uma série aqui no canal, a DDCS versão 3.1, ela trabalha a 500 kHz. Ela é 5 vezes mais veloz que essa RNR, tá? Então, só para vocês terem aí um grau de comparação, tá bom? Essa placa ela usa transmissão de dados por USB. Isso quer dizer que você pode instalar em computadores mais novos, né? Notebook, computador, o que for. Diferentemente da outra versão original, né? Mais antiga, que é aquela com saída paralela, que hoje em dia é bem complicado você achar computador com saída paralela, tá? Então essa aqui vem a facilitar a vida, né? Porque você consegue ligar em qualquer computador aí com uma saidinha USB, tá? Essa placa para funcionar, você precisa simplesmente ligar a energia via USB, tá? Ligou o cabo USB aqui, conectou no computador, a placa já vai estar alimentada, tá? As principais funções já vão funcionar sem alimentação externa, mas eu vou explicar para vocês ali um porém sobre essa questão. Vai depender do uso que você for fazer. Você vai precisar de uma fonte ou não, tá? A princípio, a placa em si funciona somente ligando no USB. Essa plaquinha ela controla até 4 eixos, então você pode controlar de 1 a 4, X, Y, Z e o eixo A. Ela tem 4 entradas opto-isoladas, tá? E ela tem uma entrada para MPG, que é aquele controle manual. Ela tem 8 saídas para drivers, tá? O que são as saídas para drivers? São as saídas onde nós ligamos o pulso e a direção de cada driver. Então, como são 4 drivers e um pulso de direção para cada um deles, são 8 saídas para os drivers. E ela também tem mais 4 saídas opto-isoladas para você utilizar com outras opções, tá? Com outros acessórios, que eu também vou mostrar para vocês em detalhes. Ela tem uma saída analógica de 0 a 10 volts, com PWM, tá? Tem uma saída assim que dá para você controlar a velocidade do spindle e também, se você estiver utilizando numa máquina laser, você consegue controlar a potência do laser, tá? Ela tem dimensões de mais ou menos 80 por 77 milímetros, tá? É uma placa bem pequenininha com essas opções aí. Não tem muitas entradas e saídas, mas essas 4 entradas e 4 saídas opto-isoladas já são suficientes para a gente utilizar numa CNC router tradicional aí com tudo que você precisa, tá? Fim de curso, home, botão de parada de emergência, acionamento de relé. Então dá para ligar todas essas coisas e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, o diagrama elétrico de ligação de tudo que dá para a gente utilizar. Na verdade, o diagrama elétrico de todo esse curso que eu vou passar para vocês, tá? São 13 episódios, contando com esse. E a cada episódio nós vamos fazer algumas instalações elétricas na prática, tá? Eu vou mostrar, tudo que eu vou mostrar agora em diagrama, depois nós vamos fazer na prática. Vai ter um vídeo específico para cada um dos itens, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com os nossos diagramas. Essa aqui é a representação da nossa RNR EcoMotion, tá? Eu vou mostrar para vocês agora as principais ligações, né? Na verdade, todas as ligações que nós vamos fazer aqui no curso, tá? Então vamos começar com o básico, que é ligar os drivers na placa. Isso é o mais importante, isso é a primeira coisa que você vai querer fazer, é ligar os drivers para poder já controlar os motores, né? Então vamos lá, como que você vai ligar os drivers? Você vai ligar os drivers dessa maneira aqui, ó. Isso aqui é uma opção, tá, pessoal? Eu vou mostrar 2 opções depois, tá? Essa é a melhor opção para você ligar os drivers. Essa é a opção recomendada pelo fabricante, mas dá para ligar de uma outra maneira, tá? Aqui você vai ver que nós temos embaixo o AD e o AP, depois tem os 5 volts. Depois você vai ver o ZD, ZP, 5 volts. YD, YP, 5 volts. XD, XP, 5 volts, tá? Na placa em si, nós não temos essas 4 saídas de 5 volts, tá bom? Nós temos somente uma saída 5 volts. Depois você vai dessa única saída ramificar em vários, né? Você liga ela numa barra de terminais e dessa barra você traz todos os 5 volts para cada um dos elementos que precisarem, tá? Mas vamos lá, como que ele está fazendo a ligação no driver? O driver ele tem o pull mais e o dir mais jampeados e ligados nos 5 volts. Então ele já está alimentado com 5 volts. E o acionamento do pulso, o AP, e o acionamento da direção, o AD, é feito com o sinal negativo. Você pode ver que eles estão ligados no pull menos e no dir menos, tá? Então aqui nós estamos ativando o driver com sinal lógico baixo, tá? O positivo já fica ligado direto
e nós estamos acionando o driver com sinal negativo, né, com sinal baixo, sinal de GND, tá? Essa é a melhor ligação que você deve fazer para evitar interferências, tá, pessoal? Mas dá para ligar o contrário, dá para ligar o DIR- e o pull- jampeados no terra, e o acionamento do AD e do AP no pull- e no DIR-. Eu vou mostrar depois para vocês na prática, na hora que a gente for fazer o vídeo de instalação do driver, eu vou mostrar os dois tipos de ligação para vocês, tá? Mas já vou adiantando que essa do diagrama é a melhor instalação que você deve fazer, porque ela vai evitar interferências, tá? Porque o acionamento vai ser com sinal baixo, tá? Então, você vai ligar os 4 drivers A, Z, Y e X, cada um no seu correspondente. Então tem o A direção, o A pulso. Depois tem o Z direção, Z pulso, Y direção, Y pulso, X direção, X pulso, tá? E os 5 volts comum para todos eles. Depois, no driver, você vai ligar o quê? Você vai ligar os motores, tá? Então você vai ligar as bobinas do motor. A primeira bobina você liga no A, a segunda bobina você liga no B, tá? Só que falta uma coisa aí, né? O que você tem que fazer agora? Você tem que ligar a fonte, a energia para que esses motores funcionem, né? Porque até agora, a única coisa que nós ligamos foi a placa RNR EcoMotion no cabo USB, para ela ser alimentada, né? E o computador poder controlar, né, enviar os comandos para a placa. Só que o sinal que vem ali do cabo USB não tem nada a ver com os motores, tá? A gente precisa ligar uma fonte para alimentar os drivers, para fornecer a energia para os motores, tá? E aonde que você vai ligar essa fonte? Na RNR EcoMotion? Não, pessoal. As fontes que vão alimentar os drivers e os motores, você vai ligar diretamente nos drivers, tá? Então, olha só, você vai pegar uma fonte de alimentação exclusiva para os motores e você vai ligar ela na sua rede elétrica e depois o mais e o GND você vai ligar em cada um dos drivers, tá? Pode ser uma fonte para todos os drivers, pode ser uma fonte para cada motor, pode ser uma fonte para cada 2 motores, tá? Isso aí vai depender da corrente de cada um dos motores e da fonte que você tem. Depois, na prática, quando a gente for fazer a montagem, eu dou mais explicações sobre isso, tá? Mas eu quero deixar uma coisa bem aqui frisada para vocês. Coloquem uma fonte de alimentação exclusiva para os drivers e os motores, tá? Depois eu vou falar mais para frente sobre isso. Então vamos lá. Então aqui, ó, você já viu como ligar os drivers e os motores na sua plaquinha. Uma maneira bem simples, tá? Então agora nós já utilizamos as 8 saídas da placa, as saídas para os drivers, e já ligamos os motores. A nossa máquina agora já está sendo controlada, né? Os nossos 4 motores já estão funcionando, já utilizamos 8 saídas para ligar os drivers. Agora a gente vai utilizar as saídas opto-isoladas, a Output 1, Output 2, Output 3 e Output 4. Essas são as 4 saídas que nós temos. Nós vamos utilizar a primeira e a segunda, tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer? Próximo item que a gente gostaria que a máquina tivesse seria o nosso inversor com o spindle, né? A gente já tem a máquina funcionando com os motores, agora a gente só está faltando ali o spindle, né? Para ter uma máquina já funcional, né? Então como que a gente vai ligar? Nós vamos pegar ali o spindle, vamos ligar o spindle no inversor, o inversor é ligado na rede elétrica e 3 fios ali no inversor. Um que vai ser o que vai mandar o inversor ligar o spindle e desligar o spindle, um GND que vai ser a referência e um AVI ali que vai ser o sinal de 0 a 10 volts para controlar a velocidade do spindle, tá? Então a gente vai utilizar a saída O1, Output 1, para mandar o sinal para ligar e desligar o inversor, tá? E depois a gente vai usar o comum e o DAC da plaquinha ali para mandar o sinal PWM para o inversor para controlar a velocidade, tá? Então com essa ligação a gente controla tanto ligar e desligar o inversor, né, que vai ligar e desligar o spindle, e conseguimos variar a RPM do spindle, tá? Então a gente está utilizando a saída 1 para isso, tá? Qual é a outra coisa que podemos fazer com as saídas? A gente pode pegar a saída 2, Output 2, O2, e a gente pode ligar um relé. Para que isso? Para acionar um relé quando a gente quiser
ligar algum outro dispositivo, por exemplo, um dispositivo que vai injetar um líquido na fresa, por exemplo, para fazer o resfriamento, ou vai ligar um aspirador de pó para poder sugar ali na hora que estiver fazendo a usinagem. Você vai ligar um relé para fazer o que você quiser. Como você vai fazer isso? Nós vamos alimentar o relé com o V+, e vamos ligar o negativo do relé na saída 2, no output 2. Então, quando a gente quiser acionar o relé, a gente vai mandar um sinal baixo na saída 2 e ele vai acionar o relé, fechando os contatos do relé. Então a gente utilizou a saída 1 para controlar o inversor e a saída 2 para controlar um relé, tá? Então essas são as saídas que nós vamos utilizar. Vamos utilizar 10 saídas das 12 possíveis, tá? 8 para os drivers, uma para o inversor e uma para o relé. E ainda tem mais 2 caso você queira utilizar para alguma outra coisa no futuro, tá? Próximo item agora vão ser as entradas. A primeira coisa mais importante, o primeiro sinal de entrada mais importante que você tem que ter na sua máquina é o botão de parada de emergência, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, no V-, a gente vai puxar até o nosso botão de parada de emergência, um botão normalmente aberto, e o outro terminal do botão nós vamos ligar na entrada 1, no input 1, no I1. Então o que vai acontecer aqui é que quando o E-stop, o botão for acionado, ele vai fechar o circuito mandando o V-, que é o GND, para a entrada 1, ou seja, a entrada 1 vai ser acionada com sinal baixo, tá? Então o I1, entrada 1 vai ser o botão de parada de emergência, tá bom? Próxima entrada que nós vamos utilizar vai ser a entrada 2. A entrada 2 nós vamos utilizar para colocar os fins de curso. Olha só, pessoal, algumas pessoas podem achar estranho agora, tá? Mas presta atenção. Todos os fins de cursos estão ligados em paralelo, certo? Todos em paralelo. De um lado dos fins de curso está entrando o sinal V-, que é o GND, tá? Então todos os fins de curso estão recebendo GND e qualquer um deles que for acionado vai fechar o circuito mandando o GND na entrada I2 e ela vai ser acionada com sinal baixo, tá? Essa é a melhor maneira de se colocar fim de curso em uma máquina? Não, pessoal. Fim de curso normal aberto não é a melhor maneira, tá? Não é a mais segura. Por quê? Porque o normal do circuito é estar aberto. E se por acaso algum fio se romper, ele vai continuar aberto. Então você não vai detectar o erro. Só vai saber que deu problema quando você tentar acionar e não fazer efeito, né? Porque o fio está rompido, alguma coisa assim. Então você não consegue detectar o erro quando tem algum fio rompido, por exemplo, tá? Mas é a maneira mais simples de se fazer, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como instalar os fins de curso com o normal fechado. O que vai mudar? Vai mudar que ao invés de colocar eles em paralelo, você vai colocar eles em série, tá? E eles vão ser todos normal fechado, já fechando o circuito, mas daí nós vamos fazer uma mudança na parte de instalação. Eu não vou falar agora, porque pode confundir vocês, tá? Então vamos deixar desse jeito agora no diagrama. Depois, quando chegar a hora de fazer a ligação na prática, eu vou mostrar para vocês as duas maneiras de ligar com o normal aberto e com o normal fechado, tá? Lembrando que o normal fechado é o mais seguro. Normal aberto é o jeito mais fácil de fazer, tá? Então já utilizamos a entrada 1 para o botão de parada de emergência, a entrada 2 para o fim de curso. Por que todos estão ligados ali? Porque não importa para mim qual que vai ser acionado. O fim de curso, ele é um recurso de segurança na máquina. Ele, quando acionado, é porque alguma coisa estava prestes a dar errado, tá? Não importa eu saber se foi no X, no Y, ou no Z, ou no A. O que vai acontecer é que alguma coisa passou do limite e o fim de curso está lá para avisar o sistema que, olha só, alguma coisa deu errado, desliga tudo. Então não importa qual vai ser acionado, qualquer um que ser acionado vai mandar um sinal para o I2 e ele vai entender que algum limite de fim de curso foi acionado e ele deve tomar a providência de parar a usinagem porque alguma coisa vai dar errado, tá? Então por isso que todos estão ligados somente em uma entrada. Agora na entrada 3, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as chaves de home, tá? É isso mesmo, pessoal. Você pode agora estar achando estranho a gente ter chaves para fim de curso e chaves para home, tá? Mas esse é o certo, pessoal. São coisas diferentes. Fim de curso é quando a máquina vai
extrapolar a área útil dela, tá? Então você tem que parar a máquina. Home são chaves só para te ajudar a fazer o home, voltar para o ponto zero. E necessariamente você só precisa ter uma para cada eixo, tá? Porque você só precisa zerar o eixo em um lado, em um sentido. Não precisa dos dois lados, tá? Como que a gente fez a ligação também com o normal aberto, V- entra na parte comum de cada uma das chaves e a outra parte entra no I3. Qualquer uma das chaves acionadas manda sinal para o I3. Como que o MAC3 vai saber qual que ele fez, né? Qual que ele está sendo acionado? Porque ele vai mandar um de cada vez, né, pessoal? Ele vai mandar, por exemplo, fazer o home do X e ele vai ficar esperando o sinal. Quando o fim de curso, né, quando a chave do home do X for acionada, vai mandar um sinal para o I3 e ele vai saber que chegou no home do X. Depois ele vai mandar fazer o home do Y. Quando for acionado, ele vai saber que foi acionado e ele sabe que foi do Y. E ele vai fazer um de cada vez e assim ele sabe qual está sendo acionado, tá? Então, aí você tem então na entrada I3 as chaves para o home, tá? E a entrada I4 nós vamos utilizar o probe, tá, pessoal? Então, como que funciona? Olha só, vai entrar o V- na parte da base do nosso sensor de probe, uma garrinha jacaré que você coloca na fresa. A fresa vai descendo, quando ela encosta na parte metálica, fecha o sinal, mandando o V- lá para o I4 e ele recebe ativado com sinal baixo e recebe que teve o contato da fresa com o sensor, tá? Daí depois você vai utilizar, né, o offset do eixo Z para fazer a compensação da altura do sensor e tudo mais, mas eu vou explicar para vocês na prática, tá? Agora, uma coisa muito importante, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês agora, todas essas entradas e todas essas saídas não vão funcionar se você não ligar uma fonte para elas, tá? Então o próximo passo é colocar uma fonte de alimentação de 12 volts ou 24 volts exclusiva para a placa controladora, tá bom? Por quê? Porque essas entradas e essas saídas são optoacopladas. Se você não alimentar os fotoacopladores, eles não vão funcionar. Então você não vai ter o funcionamento de entradas e saídas. Então nada do que você ligou vai funcionar se você não alimentar a placa com uma fonte específica. Agora vai entrar agora uma polêmica, né? Muita gente vai falar para vocês que dá para utilizar a própria fonte do motor para alimentar a placa, alimentando as entradas e saídas, tá? Realmente, se você quiser fazer isso, vai funcionar. Isso é indicado? Não, pessoal. Não misture a fonte da parte de alta potência com a fonte da eletrônica, tá, pessoal? Essa fonte que você tem que colocar de 12 volts, 24 volts, pode ser uma fonte pequenininha, uma fonte com uma corrente baixa, só para alimentar a placa, fazer funcionar os optoacopladores, para as entradas e as saídas funcionarem. É só para isso, tá? Não precisa misturar com a fonte dos motores, não faça essa mistura, tá? Vai ficar uma máquina melhor, vai ficar mais isolado, vai pegar menos interferência, tá? Dá para usar uma fonte só para tudo? Dá. Vale a pena? Não vale, pessoal. Quanto custa uma fonte, se você for no Mercado Livre para comprar uma fonte de 12 volts, 1 ampere? Você vai pagar o quê? R$30? Não vale a pena você economizar nisso, tá? Não vale a pena, pessoal. Funciona? Funciona. Vale a pena? Não vale a pena, tá? Qual é a outra coisa que está faltando aqui que dá para a gente utilizar na nossa plaquinha RNR EcoMotion, tá? A gente pode ligar agora aqui do lado o MPG, tá bom? Esse MPG precisa ter saída de sinal de 5 volts, tá? Daí você consegue ligar naquele conectorzinho preto que tem na placa. Nós também vamos fazer isso, eu tenho aqui um MPG. Faremos a instalação em vídeo também, tá? Então, qual que é a ideia agora dessa série, pessoal? Eu vou fazer na prática todas essas ligações para vocês. E os drivers e os sensores de fim de curso eu vou ligar de duas maneiras, tá? Então vamos lá, a gente vai ter um vídeo onde eu vou mostrar para vocês como instalar o MAC3, como instalar o plugin da RNR EcoMotion para que ela funcione, tá bom? Então as coisas que você precisa fazer no MAC3 eu vou mostrar para vocês desde a instalação, desde colocar o plugin. Depois nós vamos fazer um vídeo instalando os drivers dessa maneira que eu mostrei para vocês, que é a maneira correta, mais indicada pelo fabricante, e vou mostrar também que dá para ligar ao contrário, tá? Então vou fazer as duas ligações para vocês verem
vocês escolhem aí depois qual vocês querem fazer. Vou mostrar como ligar o inversor para ligar e desligar e para controlar o RPM do spindle. Vou mostrar também como ligar o end stop, parada de emergência. Vou mostrar para vocês como ligar os fins de curso com o normal aberto e com o normal fechado. Vou mostrar o home também para vocês. Vou mostrar a ligação do probe, vou mostrar a ligação do relé e do MPG. Tudo em aula prática, super detalhada, tá, pessoal? Deu bastante trabalho para fazer essa série, mas ficou bem completa. Vai ser a série mais completa dessa placa que você vai encontrar na internet em língua portuguesa, tá? Você pode ter certeza que eu fiz esse material com muito capricho para vocês, tá bom? Por isso que eu preciso que vocês comentem, para que engaje o vídeo, para que o YouTube entregue para bastante gente, para compensar esse trabalho todo que eu tive, tá? Eu não quero que poucas pessoas assistam, eu quero que esse conteúdo chegue no máximo de gente possível e eu preciso somente que você comente falando que você gostou e que você quer assistir a série completa. Só isso, pessoal. Isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo, espero que você realmente tenha gostado. Eu me empenhei bastante para fazer um vídeo de qualidade para vocês. Extremamente complicado fazer, dá muito trabalho, tá? E é uma série completa que já está gravada, mas lembrando, eu só vou publicar os outros episódios quando esse vídeo aqui engajar. E para isso, eu preciso que você comente. Coloca lá nos comentários, gostei do vídeo e quero assistir a série completa, para eu saber realmente que você gostou. E assim, quando o vídeo engajar, eu vou publicar os outros 12 episódios na sequência, um por dia. Já vou deixar programado e vai entrar todo dia um episódio novo, tá bom? Então é isso, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.